Sejas, Pai, te pedimos muro de fogo em nossa volta. Livra-nos de quaisquer tentativas do maligno de roubar o que será semeado, o que já tem sido. Livra-nos dos dardos inflamados do maligno. Nos guarda protegidos em Ti. E que a palavra encontre em cada um aqui um solo fértil, onde ela possa brotar, florescer e frutificar a 100 por 1. Nós assim te oramos em o nome de Jesus. E se você orou, você diz? Amém. Você diz? Amém. Você diz? Amém. Amém. Podem sentar. Eita, gente, que saudade de vocês. Eu confesso que hoje ao entrar, na verdade lá embaixo, tem noção, eu chegando ali embaixo, e eu já ouvi as vozes da adoração. E eu vi vozes assim, homens, mulheres, criança, estava gritando, adorando. E eu confesso, eu subi as escadas tão emocionada. Porque eu estive ali numa mega igreja na América. E foi uma bênção, uma bênção. Mas eu confesso que ali eu disse, Senhor, que povo adorador que o Senhor colocou naquele lugar, em João Pessoa. Que adoração que flui. E eu lembro que quando eu saí do culto, eu peguei o celular e tinham postado umas fotos, não sei se foi na hora ou foi no outro dia, enfim. Mas tinham postado umas fotos do culto na Zoe. E aí tinham alguns assim com a mão levantada, outros rasgando, outros se rasgando assim. Eu disse, mas olha só, o povo é imoral, né? Receberam banda visitante, está tudo se rasgando, se acabando. E disse a Paulo, olha isso, Paulo, foi banda visitante, olha o povo tudo de mão dada, se rasgando. Negócio. Eu sei não. Aí quando eu continuei passando, quem estava ministrando louvor era Éssila. Aí o Senhor disse, morde a língua, morde a linguinha, querida. Porque não era nada de culto de banda visitante, era o meu povo, como me adora. E eu fiquei impressionada. Não era um culto com visitantes especiais, era o nosso culto. Com um povo que entende que em primeiro lugar o culto é para Ele. Para o louvor e a glória dEle. Para a adoração daquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Então eu quero honrar esse povo que tem sido um povo adorador. E os que nos visitam, eu quero encorajar. Quando você chegar num lugar de adoração, se rasgue. Porque é a hora em que você entrega àquele que te deu tudo. Você entrega um pouco do que você tem. Ele é digno de receber tão mais. Mas você entrega um pouco do que você tem. Com a sua voz, com os seus gestos, com a sua energia. Então não fique tímido, pode se rasgar. Se o seu coração for verdadeiro, vai honrá-lo e vai alegrá-lo. Amém? Eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou hoje no meu coração. E vocês sabem, né? A gente viaja e diz assim, vai descansar, mas quando você chega moído. Sim ou não? Você viaja para descansar, você volta, você está moído. E 24 horas, então assim, estava sem dormir, eu estava moída. Eu disse, meu Deus, eu vou pregar amanhã só a graça. Eu queria descansar. Eu digo, peraí, eu viajei para descansar. Não faz sentido. Mas o Senhor entregou algo tão precioso para nós. Então, assim, fique ligado. Ele já tem falado, mas tem mais para Ele falar. Amém? Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Nós queremos acessar a revelação. Nós queremos continuar ouvindo a Tua voz. Porque precisamos dela para nos mover. Então, fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? E vocês sabem que eu tenho pregado uma série
uma série chamada A Mentalidade Apostólica. E aí eu não vou relembrar toda a série, que já faz muito tempo que eu estou pregando essa série. Se você que nos acompanha na internet ainda não assistiu, nosso canal do YouTube, Comunidade Cristã Zoe, você tem uma série lá chamada Mentalidade Apostólica. Ou aqui no meu Instagram tem várias pregações da série Mentalidade Apostólica. Se você nos visita, você entra lá no canal do YouTube e assiste as outras pregações dessa série para que você compreenda aquilo que Deus está nos falando nesse tempo. No último domingo que eu ministrei aqui, a pregação terminou com uma palavra. A palavra era: seja corajoso. Porque para aqueles que vão avançar, aqueles que vão conquistar territórios, aqueles que vão desbravar novas realidades, eles precisam ter a mente de Cristo neles. Eles precisam ter uma mentalidade apostólica de desbravadores, de conquistadores. E essa mentalidade precisa ser expressa em ações de quem confia, de quem crê e de quem age com coragem. Então, relembrando aquela última pregação, eu quero que você vire para a pessoa do seu lado e diga: seja corajoso. Seja corajoso, amém? Só um momento, minha gente. Elisa está aí? Eu preciso que alguém chame a Elisa. Que a pregação que eu fiz hoje atualizou. Precisa mais não. Glória a Deus. Precisa mais não. Eu já estava aqui assim: Espírito Santo, ok, vai ser com total emoção hoje, que não vai ter a pregação que você me deu, vai ter que ser aqui a queima-roupa, ok. Mas apareceu aqui. Gente, então, nessa pregação, na última pregação, eu queria resgatar algumas coisas sobre esse ser corajoso. A gente viu ali em Atos 13, não sei quem estava aqui que lembra. Vocês lembram que Saulo e Barnabé foram ungidos? Eles foram ungidos por quem? Quem lembra? Isso, por profetas e mestres. Eles foram ungidos por profetas e mestres da igreja de Antioquia e eles foram enviados em missão para conquistar novos territórios para o rei Jesus. Então, assim eles saíram. E aí nós vimos que o texto que eu li lá, ele falava que eles foram e eles foram corajosamente. Diga, quem quer avançar, precisa seguir corajosamente. Então, eles foram corajosamente. E aí, eles chegaram em Icônio. E na cidade de Icônio, a palavra diz que eles pregavam corajosamente. Só que diz que, num dado momento, o povo se dividiu. Uma parte dos judeus ficaram contra Paulo e Barnabé. E uma outra parte ficou a favor. E aqui aparece pela primeira vez dizendo que o povo ficou a favor dos... Parte do povo ficou a favor dos apóstolos. Por quê? Porque agora a gente não estava mais num ambiente onde só tinha a atuação dos apóstolos do Cordeiro, que eram os 11 primeiros apóstolos. Agora a gente já tinha mais 2 apóstolos, o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé. Então diz que o povo se dividiu e parte do povo ficou a favor dos apóstolos. E quem é que tinha sido enviado? Paulo e Barnabé, tá? Então, eles estavam lá. Nesse momento dessa divisão, uma parte começou a conspirar para maltratá-los. O texto fala assim: conspirar para maltratá-los. E aqui, amados, deixa eu lhe dizer, pode ser que você enfrente situações difíceis em que você será maltratado. E aí você diz: Edi, mas eu sou crente. Paulo e Barnabé também eram. Mas eu sou um homem e uma mulher de Deus. Eles também eram homens de Deus. Mas eu tenho fé. Eles também tinham. Mas eu estou vivendo uma vida de santidade. Eles mais do que qualquer um possa imaginar. Mas eu estou fazendo a vontade de Deus. Eles também estavam. Ainda assim,
havia uma conspiração para maltratá-los. E aqui eu preciso parar a pregação e trazer algo, uma palavra rema para você. Às vezes há um equívoco na nossa leitura sobre fé, na nossa concepção teológica. E a gente acha assim, se eu estiver num lugar de obediência, se eu estiver fazendo o que Deus me manda fazer, está tudo certo, vai ser só coisa boa acontecendo na minha vida, e eu não vou ter nada de ruim. E, por exemplo, ser maltratado nunca por ninguém. Isso é um equívoco. Mas aí, quando acontece, algumas pessoas fazem o quê? Elas se revoltam com Deus. E elas acham que Deus está falhando, ou que Deus não está cuidando, ou que Deus não está protegendo. E elas tendem a ir para um lugar de, cadê Deus? Por que Deus deixou isso acontecer? Recentemente, eu estava viajando e quando eu voltei, então, ela foi me colocar a par de algumas situações, de algumas lutas de alguns de vocês, e alguém numa luta muito grande, diante daquela aflição, qual é a fala que ela tem? É, cadê Deus? Cadê Deus que não me protegeu? Como é que Deus está deixando eu sofrer isso? Eu quero lhe dizer que enquanto você viver em um mundo caído, em um mundo habitado por uma humanidade caída, em um mundo que jaz no maligno, está escrito sobre esse mundo, você vai lidar com situações de sofrimento. E talvez você vá ser maltratado. E eu quero dizer que isso pode acontecer na sua relação com pai e mãe. Alguém já foi? Porque nos nossos seminários e congressos é só o que a gente vê. Mas pode acontecer na sua relação conjugal. Alguém já foi? Pode acontecer nas suas relações de amizade. Alguém já foi? Pode acontecer até mesmo dentro da igreja. Alguém já foi? Ok. Isso não indica falha em Deus. Mas indica que, mesmo acontecendo momentos de sofrimento e dor, até mesmo de você ser maltratado, Deus permanece com você, te dando graça para permanecer e prevalecer. Amém? Deus permanece operando para te curar da ferida feita. Deus permanece operando para te levar a lugares altos, apesar do que você viveu. Mas a partir do que você viveu, transformando em trampolim aquela situação de dor. Esse é o nosso Deus. E foi assim que ele fez com Paulo e Barnabé. A gente viu ali que em Icônio, apesar de tudo isso, eles permaneceram corajosamente. E aí eu terminei a pregação mostrando para vocês todo o texto bíblico, que porque permaneceram corajosamente, muitos creram, muitos se alegraram na palavra, muitos bendisseram a palavra do Senhor, e por causa disso, ela se espalhou por toda a região. Então, seja corajoso, porque há muito para conquistar. Amém? Mas isso foi o que eu preguei na última pregação. E hoje eu quero continuar com você. E eu quero seguir os passos seguintes que Paulo e Barnabé deram. Agora eles estão em Listra e Derbe. E nós já estamos em Atos 14. E em Atos 14, a partir do verso 8. Assim está escrito em Listra. Havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Para tudo. Eu fiquei pensando, por que Lucas, que está escrevendo Atos, ele enfatizou tanto a situação da impossibilidade? Porque olha só, se é paralítico dos pés, não anda, ok. Mas podia ter ficado paralítico depois. Mas ele vai dizer aleijado desde o nascimento. Então, se é paralítico dos pés e aleijado do nascimento, significa que esse homem andou alguma vez na vida? Não. Está óbvio, está claro. Mas Lucas, ele insiste que nunca tinha andado. A meu ver, Lucas quer enfatizar. Ele quer dizer, sabe qual é a situação desse homem? É impossível. É humanamente impossível. A situação dele é nunca. E aqui o Senhor começou a falar para mim e para você. Tem pessoas que estão vivendo indícios de um nunca. Nunca. Nunca aconteceu. Nunca viveu. Nunca conquistou.
Nunca realizou. Nunca. Mas Deus me traz aqui nessa noite para dizer que você vai ver este poder de Deus através da vida de homens cheios de Deus e destruindo nunca na vida de outros. Então receba, porque hoje vai ter nunca destruído aqui. Nunca tinha dado. Mas aí no verso seguinte, no verso 9, ele ouvira Paulo falar. Ele falou do homem, das impossibilidades daquele homem, do nunca dele. Nunca andou. Mas aí Lucas continua e diz, mas ele ouvira Paulo falar. Quando eu li essa partezinha desse versículo, me veio uma curiosidade. O que Paulo falara? O que ele tinha ouvido de Paulo? O texto não relata o que Paulo falou em Icônio. Mas o texto relata o que Paulo falou, ou melhor, em Listra e Derbe. Mas o texto fala o que Paulo tinha falado em Icônio. A cidade imediatamente anterior que Paulo tinha ido. E onde está registrado na Bíblia, em Atos 13, o primeiro discurso de Paulo. A primeira pregação de Paulo. Então eu voltei lá. E ali em Antioquia da Psídia, Atos 13, a partir do verso 17 a 40, eu não vou ler tudo, eu vou ler alguns pontos, então fique atento que eu vou só resgatar aqui. Paulo vai falar que o Deus que ele estava ministrando era o Deus do povo de Israel. Paulo fala sobre a identidade de Deus. Olha, sabe quem é Deus? O Deus de vocês é o Deus deste povo. Deus, Paulo está falando assim, sabe quem é? Sabe quem é que você tem? Você tem um Deus que é o teu Deus. Sabe quem é que você tem? Você tem um Deus que é o teu Deus. Quem é Deus é o teu Deus. Quem é Deus é o teu Deus. Não é Deus de outro, é o teu Deus. E o aleijado de nascença está ouvindo, ei, esse Deus é meu Deus. Quando você entende que você tem um Deus que é o teu Deus, você diz, eu não estou abandonado, eu não estou esquecido, eu não estou... Peraí, eu tenho um Deus, Ele é meu. Depois ele continua, e ele vai dizer, com grande poder, Ele fez sair o povo daquele país. Paulo diz assim, esse Deus que é teu, é um Deus de grande poder. E é com esse grande poder que Ele faz você sair de terra de escravidão para terra de conquista. Oh, que tremendo! Paulo continua. Paulo diz, agora, oh, que interessante, esse Deus de poder, esse Deus de conquista, no verso 18 diz, Ele aturou vocês no deserto. Porque tem hora que Deus tem que nos aturar, sim ou não? Deus já te aturou muito? Porque, minha gente, Deus me atura normal não, viu? Deus nos atura. Com nossos limites, nossas debilidades, nossas fraquezas, Ele nos atura, porque Ele é um Deus cheio de misericórdia, que renova as suas misericórdias sobre nós a cada amanhecer. Por isso nós não somos consumidos, e Ele ainda é um Deus de graça, que nos concede infinitamente mais do que poderíamos pensar, sonhar ou imaginar. E por causa disso Ele nos atura, até que a gente chegue ao lugar que Ele deseja nos levar. A estatura de Cristo revelada em nós. Esse é o nosso Deus. Paulo continua 13:19, diz, Ele destruiu 7 nações. E eu fico imaginando se o menininho estava ouvindo aquilo, aleijado de nascença. Ele é o meu Deus. Ele é o Deus de grande poder. Ele é o Deus que fez o povo sair. Ele é o Deus que destrói o inimigo. Foram 7 grandes, não importam quantos sejam, não importa o tamanho deles, o teu Deus, aquele que é o teu Deus e que é poderoso, Ele destrói o inimigo. Ele deu juízes, já no verso 20, até o tempo do profeta. Depois do profeta pediu o rei, ele deu um rei. Depois o reino civil, ele deu outro rei. E depois desse rei, diz que aí do rei da descendência veio Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer a minha vontade. E no verso 23, da descendência desse homem, trouxe o Salvador, Jesus Cristo, como prometera. Este Deus levanta líderes para conduzir, para você não ficar só nem perdido. Mas desses líderes, todos eles têm um que é maior e que é o cabeça deste povo, desta igreja, Jesus Cristo. Ele está ouvindo sobre isso. E ele está dizendo,
Mesmo nessa situação, eu não estou só. Eu tenho um Deus por mim, eu ainda tenho líderes que Ele levanta para me conduzir, eu ainda tenho Jesus como cabeça de tudinho. Ele está ouvindo, será que ele estava ouvindo algo semelhante? Depois no verso 38 ele diz, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado perdão de pecados. Porque pecadores miseráveis como nós estaríamos completamente perdidos se não fosse a obra de Jesus Cristo em nosso favor. Não tinha absolutamente nada que eu ou você pudéssemos fazer ao nosso respeito. Mas Paulo está dizendo, deixa eu lhe trazer a boa notícia. É que o que você não podia está consumado. Porque aquele que podia fez, Jesus Cristo. Cadê o nome dele aqui, Estelonilda? Bota esse nome dele aqui, Estela. Tem que olhar aqui e o povo vê Jesus, Jesus, Jesus. É por Jesus, é por causa de Jesus. Foi por causa dele, é por ele e é para ele, amém? E aí ele vai dizer no verso 40, cuidem. Cuida, Estela. Cuidem, porque ele também exorta. E ele termina exortando e dizendo, cuide, porque aqueles que crerem serão salvos. Mas os que não crerem já estão condenados. Tem uma resposta a ser dada por você. Tem uma resposta que você precisa dar, meu irmão. Tem uma resposta que você precisa diante da palavra liberada sobre quem é o teu Deus, sobre o que Ele pode realizar, sobre as promessas dEle. Tem uma resposta que você precisa dizer, eu quero. Eu quero mudança de vida. Talvez para alguém aqui precisa ser, eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero conhecer o que é isso, que salvação é essa, que vida é essa em Jesus, eu quero. Talvez para outros seja, eu quero a mente de Cristo em mim, eu quero conhecer essa mente de Cristo em mim. E eu quero que a minha vida seja a partir desse conhecimento, desse entendimento. Para outros aqui talvez seja, eu quero ir além, eu já entreguei a minha vida para Jesus. Mas eu quero conhecê-lo como nunca conheci. Eu quero ter experiências com o Espírito dele vivo habitando em mim. Eu não sei qual é o seu caso. Mas Paulo, quando pregou sobre tudo isso, ele termina dizendo, cuide. Tem um alerta, tem algo que você precisa. E isso aqui eu voltei para Atos 13 para tentar entender o que é que aquele rapaz tinha ouvido Paulo falar. E enquanto eu estava meditando em Atos 13, o que é que o rapaz aleijado tinha ouvido Paulo falar, o Espírito disse para mim assim, o que é que ouvem você falar? E na hora eu digitei. E agora eu já estou compartilhando com você. E estou passando para você a bola. Não vai ficar só comigo. O Espírito te pergunta hoje, meu irmão, minha irmã, o que é que ouvem você falar? Quando eu recebi alguns relatos, não só de Éssila, porque aí quando eu cheguei, as pessoas começaram a compartilhar algumas coisas. E teve um relato de alguém que numa mesa com crentes começa a ouvir alguém falando mal de outros, que nem conhecia direito, já está falando mal. E a pessoa ficou chocada. E a pessoa saiu da mesa assim, tipo, meu Deus, pareciam tão crentes. Aquele povo daquela adoração. Aquele povo que ora daquele jeito. Aquele povo tão cheio. Mas metendo o pau aqui no outro. No irmão que nem conhece bem. E aquela pessoa do que ouviu falar ficou escandalizada. Ao invés de ela ficar empolgada de imaginar que, uau, alguém doente pode ser curado. Alguém preso nas trevas pode ser liberto. Alguém que está com o casamento destruído pode ver o casamento sendo restaurado. Alguém que está sem esperança pode ser agora cheio para uma nova vida de esperança, para um novo amanhecer. Alguém que está abatido pode ser erguido. Alguém que está fraco vai ser fortalecido. Eu quero te perguntar, o que é que ouvem você falar quando estão vivendo suas situações? O que é que ouvem de você?
quando saem de perto de você, depois de ter lhe ouvido, estão mais cheios de fé? Estão mais encorajados? Estão mais animados? Estão assim prontos para dizer, rapaz, tem chance, tem esperança, não, eu não vou fazer essa besteira mais não? Ou saem pior do que chegaram? O que ouvem você falar? Essa é a hora que você diz, misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Ou só eu que digo, tem misericórdia? Oh, papai. Mas a gente precisa pensar sobre isso, sim ou não? Quando você encontra com o aleijado, quando você encontra com aquele que está em crise, quando você encontra com o enfermo físico ou emocional, quando você encontra com o que está perdido, quando você encontra com aquele que perdeu a esperança, quando você encontra com o incrédulo, quando você encontra com o abatido, quando você encontra com o que feriu, ou com o que foi ferido, o que ele ouve de você? No verso 9, Atos 14, quando o aleijado ouviu Paulo falar. E algo estava para acontecer que ia mudar para sempre a sua história. Sabe qual é a minha oração? É que aqueles que nos encontrem, quando nos ouçam falar, saiam desse encontro cheio de expectativa para o que vai acontecer de transformador na sua história. Amém? Eita Deus. E aí quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado. Escute, Paulo não viu o aleijado. Paulo não viu os indícios. Paulo não viu que era alguém que nunca tinha andado. Paulo não viu o nunca. Paulo viu a fé para transformar o nunca em sempre. Paulo viu com os olhos espirituais. E Paulo conseguiu ver o que o homem carnal não vê. Aquele aleijado tinha fé para ser curado. Eu não sei qual é o seu nunca. Eu não sei qual é o nunca na vida daqueles que encontraremos. Mas sabe qual é a minha oração? É que nós possamos ver a fé que transformará aquele nunca em um sempre. Um sempre transformado, restaurado, mudado pelo poder manifesto do Deus que tudo pode. Mas para isso tem que olhar com olhos espirituais. Toque nos seus olhos. E peça agora, diga, Senhor, dá-me visão espiritual. Dá-me discernimento. Que eu não olhe circunstâncias. Que eu não olhe situações. Que eu não olhe indícios. Mas que eu contemple com os olhos da fé o que tu podes realizar. Ó Deus, que assim como oraram, tu faças. Em nome de Jesus. E aí o que acontece é que disse em alta voz. Gente, quando eu li isso hoje, eu me empolguei. Me deu ânimo. Porque ultimamente eu sigo uma galera da Bethel. E a Bethel, eles falam muito sobre para que gritar. Para que falar alto? Não é o tom de voz, é o espírito. E é verdade, não é seu tom de voz, não é o grito, não é o espírito em você que faz. Então, Bill Johnson vai dizer o quê? Que ele chega assim, e ele só fala assim, a pessoa está lá com um câncer, um tumor todo tamanho, ele só faz, seja curado em nome de Jesus. E a pessoa, o bicho sai, vomita e ficou curado. E depois que eu comecei a ler essa galera, eu disse, meu Deus, por que eu grito, Senhor? Por que se eu for orar por alguém, eu vou dizer, sai, em nome de Jesus, sai, sai, sai. Eu disse, é a carne, Senhor, mata esta carne, que eu vá só na fé. Aí, de repente, eu vejo Paulo, o apóstolo Paulo, dizendo em alta voz. Eu ainda fui para o grego. Eu disse, olha mesmo se essa tradução está certa.
Era uma coisa assim, espalhafatoso. Foi aquela coisa assim, eu imaginei, olha lá, socorro, peraí, dá socorro, dá nossa, assim, agora! Assim, deixa eu dizer como é que ele gritou, viu? Que foi em alta voz, olha o que ele disse. Disse em alta voz, levante-se e fique de pé! Estamos raciados ali com ele. Porque o aleijado de nascença, que nunca andou, para obedecer o comando de levante e fique de pé, eu fico imaginando que mesmo tendo fé, ele precisava de um grito no pé do ouvido para dar um susto. Tem hora que mesmo na fé, tu precisa de um susto para dizer, me levanta, porque tu vai andar hoje! E Paulo deu um grito e disse, levanta, fica de pé. E com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Escute, a palavra que muda a história precisa ser liberada por lábios de homens e mulheres de fé. Então vai me chamar de gasguita. Meu irmão, você tem cara de calminho. Mas calma, mas quieto. De repente você está aqui dizendo, o que é que eu estou fazendo aqui? A mulher é louca. Louca por Jesus. Por ver a glória dele e os milagres dele se manifestando nesta terra. Só que ouça. A palavra precisa ser liberada. E a palavra não vai ser liberada pelos anjos para ver a cura. Porque ele usa anjos para nos servir. Mas ele quer usar a mim e a você como aqueles que vão dizer, levanta e anda. Como aqueles que vão declarar ao nunca de alguém, hoje a tua história vai mudar. Tem homens e mulheres aqui dispostos a serem a voz que vai liberar a transformação de histórias? Senhor, contempla essas mãos levantadas. Há aqui homens e mulheres dispostos a serem as bocas que irão liberar vidas transformadas. Que assim seja, em nome de Jesus. Oh! Ao ver o que Paulo fizera. Com isso o homem andou assim. Aí verso 11. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica. Os deuses desceram até nós em forma humana. Escute, antes do milagre acontecer, Paulo estava vendo com os olhos espirituais. Mas a multidão estava vendo com o olho carnal. Quem vê com o olho carnal não discerne espiritualmente o que está acontecendo. Quem anda no ambiente olhando só carnalmente, fica julgando só aqui nesse nível carnal. E aí, amigo, pode estar acontecendo um milagre, pode estar acontecendo a liberação do céu. Quem olha com o olho carnal só consegue julgar de maneira equivocada. Não acessa o que é espiritual. A multidão viu, mas quando viu, começou a dizer que eram os deuses que estavam se manifestando. A Barnabé chamavam Zeus e Paulo chamavam de Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer sacrifício. Era um ato de adoração a Paulo e a Barnabé. Eles trouxeram os bois porque é assim que eles adoravam. E eles queriam sacrificar Paulo e Barnabé, adorando Paulo e Barnabé. Escute aqui, Deus falou comigo que é um alerta para nós. Mesmo no ambiente de glória, mesmo após a realização de milagres, pode haver erro de discernimento. Mesmo no ambiente de milagres, pode haver erros de atitudes após os milagres feitos. Mesmo no ambiente de milagres, pode haver erros humanos. Mas sabe o que é interessante? É que mesmo podendo haver erros, Deus não deixou de realizar o milagre.
Sabe por quê? Porque havia um aleijado que precisava dele. Porque havia alguém preso no nunca que precisava de uma vida transformada. Deixa eu fazer um alerta para nós da Zoe, para você que nos assiste em casa, que é de outra comunidade, enfim. Deixa-me fazer um alerta para a igreja do Senhor. A gente constrói na nossa mente que se nós estivermos num ambiente de milagre, todo mundo que está ali, que está sendo usado por Deus, é perfeito. Ninguém erra. Então, você sai daquele lugar e você fica sabendo de um comportamento errado, de uma palavra dita fora do tempo, de uma ação que não deveria ser, de uma instabilidade emocional, ou de um padrão de comportamento que não remete muito a Cristo. Aí você se escandaliza e diz, como podem? Como podem? Não é crente? E não é daquele povo lá, que a menininha ali caiu no chão hoje no culto? E o outro entrou doente e saiu curado? Como é que estava operando milagre ou orando desse jeito e agora está usando a boca dessa forma? Então não pode. E você começa a desacreditar. Ou vai julgar tanto que deixa de perder a bênção do que Deus deseja fazer, apesar de quem Ele está usando para fazer o que quer fazer. Escute, meu irmão. Deus não fez o milagre porque não haveria erro de discernimento, de atitude, do que quer que seja, não. Deus é Deus, está fora do tempo cronos. Ele já sabia o que ia acontecer. Ele já tinha visto o povo vir para oferecer sacrifício, idolatrando Paulo e Barnabé. Ainda assim ele fez o milagre. Sabe por que Deus faz o milagre? Não é por causa daquele que ele está usando para fazer o milagre. É por causa do aleijado de nascença que está ali esperando que alguém exerça compaixão e libere a palavra que vai transformar a sua vida, erguê-lo do chão e colocá-lo de pé. É por causa do caído. É por causa do quebrado, é por causa do enfermo, é por causa do abatido, que Deus vai usar gente que erra, inclusive, para fazer o milagre. E vai deixar gente que julga errado e vai até fazer errado depois de ver o milagre. Mas sabe qual é a boa notícia? É que nada disso vai parar o Deus que quer fazer milagres. Gente, se isso aqui não lhe emociona, eu não sei, que para mim isso é muito poderoso. Para mim tira uma carga, um peso. Dizer, minha filha, tem hora que vai ser a glória derramada e depois disso ainda vai ter quem vai errar. Vai ter quem vai sair idolatrando homens. Ou vai ter quem vai sair fazendo julgamento errado da situação. Mas não é por causa de quem está no ambiente do milagre. É por causa daquele que precisa do milagre. Vocês entendem isso? Ai, que poderoso. Verso 14, ouvindo isso, os apóstolos Paulo e Barnabé rasgaram as roupas, correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. E para mim essa é a chave dessa pregação. Eu queria que você repetisse comigo essa frase a partir do nós. Vamos juntos? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nós também somos humanos como vocês. 1, 2, 3. Nós também somos humanos como vocês. Deus não está procurando deuses para fazer milagres, porque Ele não usa deuses estranhos, porque só Ele é Deus. Deus faz milagre através de homens e mulheres como nós. Nós também somos humanos como vocês. Humanos. Humanos.
cheios de limites, cheios de debilidades, enfrentando suas crises existenciais. Humanos, muitas vezes tendo que lutar para permanecer são. Humanos que tem horas que são instáveis, volúveis, fracos. Humanos que muitas vezes estão muito longe de ser o que gostariam. Humanos fracos, humanos falíveis, humanos. Mas foi a humanos que Deus decidiu encher com o seu espírito de poder. E foi através de humanos que Deus liberou o milagre que transformou a história. Por que queremos fazer dos humanos Deus? Para poder acessar o que Deus deseja liberar. Não sei se vocês estão entendendo, mas como a palavra está girando em torno disso hoje. Entenda, meu irmão, minha irmã. Deus não está operando milagres porque Ele encontrou humanos especiais. Deus está operando milagres quando Ele encontra humanos consagrados, limitados, débeis, instáveis, muitas vezes incrédulos, mas consagrados a Ele. Então, é um instrumento perfeito para liberar da glória dEle. Ele usou humanos como Paulo e Barnabé. E Ele quer usar humanos como Cici, como Milton, como Ediomare, como Breno, como Duda, como Mário, como Kelvin. Ele quer usar humanos como Cadmiel. Ele quer usar humanos como Beatriz. Ele quer usar humanos como você, Jefão. Ele quer usar humanos. Essa é a hora que você diz obrigada, Deus. Porque eu não tenho que mudar a minha espécie para poder ser usado para liberar milagre dessa terra. Eu posso continuar sendo esse humano. E ainda assim o Senhor liberar a palavra de poder que transforma histórias. Uau! Uau! Então é um erro querer fazer dos humanos Deus para poder ver Deus liberar. Mas tem um outro erro. Por que não ousamos esperando ser Deus quem vai liberar através de humanos como nós? Deixa eu repetir. Por que não ousamos, esperando ver Deus liberar através de humanos como nós? Por que a gente fica esperando tanto um alcance de uma perfeição para poder fazer? Não, quando eu souber mais. Não, quando eu for mais santo. Não, quando eu for mais cheio. Não, quando eu for... E aí, gente, esse quando a gente fica esperando, é como se a gente quisesse estar querendo, não, deixa eu atingir um nível mais Deus. Mas deixa eu te dizer, o nível Deus, você e eu nunca vamos atingir. Agora, Ele sabia tanto disso que Ele mandou dEle mesmo, o próprio Deus em forma do seu Espírito, para encher aqueles que jamais poderiam ser nada, para dizer, ei, não é mais você, sou eu em você e através de você. Então vai, abre a boca e deixa eu te usar humano assim, para liberar o meu milagre. Não é mais tempo de esperar a perfeição. Não é mais tempo de esperar estar pronto. Você vai, sim, buscar aperfeiçoar-se, sim ou não? A palavra manda a gente buscar. Mas é enquanto está buscando,
entendendo que não é você, é Ele através de você. Então você só vai e deixa Ele fazer, porque saberão que foi Ele purinho, porque não tinha como ser você. E aí toda a honra e toda a glória voltará àquele que é digno de recebê-la. Amém. Eu li muito no avião. E na ida eu terminei um livro que para mim, poxa vida, velho, como foi impactante. Puxa. Eu queria chorar ali. É porque foram alguns. Aí eu não sei em qual deles, se foi Casas de Glória ou foi Inteligência Espiritual. Mas teve um, gente, que, meu Deus, gente, pela mãe do guarda, gente. Ele está falando que ele está mandando a galera ir orar por cura. E aí um jovem estava todo constrangido e disse, eu nunca orei e vi alguém ser curado. Eu não vou fazer isso. Não vai dar certo. Nunca aconteceu comigo. O que é que eu faço? E ele estava tenso. O rapaz estava em sofrimento. E aí no outro dia ia ter o culto e o líder dessa escola de profetas, ele ia mandar a galera chegar lá e dizer, agora vocês vão lá e vão chegar na frente da pessoa e dizer, Deus está me dando palavra de conhecimento e libera a cura. E o rapaz estava tipo assim, meu Deus! E aí ele disse que chegou lá e fez tudo o que tinham ensinado na escola de profetas. Pediu a palavra de conhecimento, pediu isso, pediu aquilo, mexeu, tudo. Acontecia nada. Ele já estava assim, tipo, não tem jeito, comigo nunca vai acontecer. Aí ele pegou e parou assim e disse, Senhor, quer saber? Eu descanso. Porque não sou eu que eu consigo, não é a técnica, não é o jeito. Se não for você, não vai acontecer nada. Então, Senhor, o que o Senhor quiser fazer, faça. Quando ele terminou de orar assim, cabeça baixa, arrasado, o homem fez, ai, tá queimando. Aí ele disse, o que está queimando? Está queimando, é aqui. E o homem começou a andar. O homem não andava, tinha uma perna seca que nunca tinha colocado no chão. O homem saiu correndo pela igreja, foi curado, apareceu a perna todinha, prontinha, como nunca tinha acontecido. Aí ele continua dando testemunho e diz que aconteceu um furacão. E eu lendo isso num lugar que tinha tido um furacão. Quem acompanhou meus stories, né? Tinha tido um furacão. Chegou na luta testemunho de furacão. Não, mas eu não estava lá, não. Estava no avião ainda. Aí, acho que ela deu me preparando, para a cidade do furacão. Aí disse que tinha passado o furacão. E o filho dele foi em missão. Pós-furacão, estava tudo destruído. Tinha muitas pessoas em colégios, precisavam de palavra de cura. Olha que tremendo. O menino foi orar por uma mulher. Sentou diante da mulher e disse, como eu posso orar pela senhora? O que a senhora está precisando? Tu está linda, Bianca. Uau! Bendito aquele que te contemplar e disser, que é a minha de Deus, linda, cheia, glória. E aí, tá aqui olhando para ela e conversando com ela. Tá? Passou um homem atrás dele. De repente, o homem para, grita, volta e diz, o que é que você fez comigo? Ele disse, eu não fiz nada, eu estava falando com ela. Você fez sim. Quando eu passei por você, eu comecei a sentir o fogo tomando todo o meu corpo. Ele disse, eu não fiz nada, eu estava conversando com a mulher. Ele disse, fez. Foi quando eu passei perto de você. O fogo começou. E eu tinha uma dor aqui que eu sinto desde não sei quando. E na hora passou. E agora eu estou sentindo, eu fui curado. E aí, sabe o que ele diz no livro? Ele diz, nós precisamos aprender. Eles chamam uma expressão que eu não gostei tanto, mas ele chama de descanso avivado. Ele diz, é aprender a descansar. Que é, você vai para a presença. Você tem relacionamento com Ele. E é Ele quem faz através de você, sem que você precise de técnica, de jeito, de caminhos. Você só descansa. E aí é Ele quem vai fazer em alguém humano como você. Porque não é obra humana, é obra divina. Obra divina, só quem pode operar é Deus. Então, quando você entende isso, você entende que não é a força da sua mão, não é o seu tom de voz alto ou baixo, não são os passos para a direita ou para a esquerda, e você só descansa. Ou Ele faz, ou faz. Eu estou aqui
Senhor, que seja através de mim. Eis-me aqui. Isso é tão libertador, não é? Então, meu irmão, saia daqui hoje sabendo disso. Não fique idealizando semideuses neste lugar ou na igreja, em qualquer igreja. Semideuses que são os que Deus vai usar para operar. São humanos que Deus usa para operar. Aí quando você pensar isso, quando você vê o humano que Deus usou na tua vida com uma palavra, com uma oração, e que está errando, que está usando a boca agora de maneira indevida, ou que está com um comportamento indevido, olha para ele e diz assim, mas Deus usa humanos, apesar deles. E tenha mais compaixão e graça. Também olhe para você e diga, eu ainda não estou lá, mas Deus usa humanos. Então eu vou dizer, eis-me aqui. Leva-me até lá. E enquanto me leva, faz através de mim. Amém? Por fim, a humanidade consagrada a Deus revela a divindade liberada aos homens. A humanidade consagrada a Deus revela a divindade liberada aos homens. Não pare por ser humano demais. Não pare por reconhecer tantas debilidades. Não pare por ver as suas misérias. Sabe por quê? Porque esse homem que disse assim, somos humanos como vocês, e que tinha acabado de dizer, levanta e anda, é este homem que em Romanos 7, nos versos 18 e 19 diz, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. O que faço não é o bem que eu desejo. O mal que não quero fazer é o que eu continuo fazendo. Miserável homem que sou. Tem algum miserável aqui? O problema é que se os miseráveis quiserem esperar ser semideus para poder ser usado por Deus, vai paralisar. Paulo, ele se viu como miserável. Mas o Deus que conhecia o miserável Paulo, decidiu revelar a grandeza da sua glória naquele homem humano demais. Miserável. E é assim com os miseráveis que aqui estão. É na nossa vida miserável que esse Deus de glória vem com graça, com misericórdia, com unção, com poder e deseja se revelar nas nossas próprias misérias, mas sobretudo nas misérias dos outros, transformando suas vidas. Quem aqui, gente, já não se olhou no espelho e disse, Senhor, eu? Quem aqui já não se olhou e disse, meu Deus, como falta? Quem aqui já não quis desistir por se enxergar claramente, dizer, não dá. Agora vamos falar a gente como Zoe, diante das promessas de Deus. Vai dizer, como assim? Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para você sair daqui carregando uma palavra, escute. Não é por quem você é por quem Ele é. E como Ele pode se revelar através de humanos demais, consagrados a Ele. Ai, como Ele pode fazer, como Ele pode operar, como Ele pode surpreender. E é em tudo, entende? É nas suas próprias dificuldades, é nas suas próprias dores, é nas suas próprias limitações e nas dos outros com quem você vai encontrar. Paulo diz, miserável homem que sou. Mas sabe como ele termina no versículo 25? Ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É por causa de Jesus, minha gente. É o nome que carregamos, é quem carregamos, é o espírito de quem carregamos. É por causa de Jesus. Mas na nossa imperfeição, o perfeito se manifesta.
Na nossa fraqueza, o forte se manifesta. Na nossa inabilidade, o Todo-Poderoso se manifesta. Você consegue dizer isso? Na minha inabilidade, o Todo-Poderoso se manifesta. Você entende o que é isso diante do aleijado? Diante do aflito? Diante do preso? Tem um inábil que Deus deseja usar para manifestar a divindade dele. Meu Deus. Meu Deus. Pode ficar aí, Fabinho, viu? Para não. É por causa de Jesus. É por causa do nome de Jesus. É por causa do Espírito de Jesus que o miserável Paulo revelou Jesus. É por causa de Jesus que, apesar das nossas misérias, revelaremos quem Ele é. Paulo termina, ou melhor, Lucas termina Atos 14 dizendo no verso 15: estamos trazendo boas novas para vocês. Lembra que Paulo está dizendo, para com isso, somos apenas homens como vocês, para! Ele termina dizendo, estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas, se voltem para o Deus vivo. O nosso Deus é o Deus vivo. Ele opera do mesmo jeito que operou ali através de Paulo. Ele deseja operar através de você. Paulo diz, nós se voltem para o Deus vivo, que fez. Diga assim, Deus é o Deus que faz. Faz, Lete. Paulo vai dizer, sabe qual é a boa nova? Ele é o Deus que fez o céu e a terra, fez o mar, fez tudo o que Ele neles há. Este Deus a quem servimos, em quem vivemos, em quem nos movemos, é o Deus que faz e Ele cria de onde não há. Ele traz a existência em pleno caos. No passado Ele permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho. Deus não vai ficar sem testemunho. Agora deixa eu fazer a pergunta que não quer calar. Ele testemunhará através dos seus lábios? Das suas mãos estendidas? Da sua posição em vida? Ele não ficou sem testemunho. Ele mostrou a sua bondade. Ele lhe deu chuva do céu. Eu fui fazer uma pequena pesquisa sobre chuva. Eu fiquei, por que Deus falou da chuva? Por que Paulo foi falar da chuva? Às vezes a gente ignora tanto essa coisa da chuva. Olha o que eu achei. As chuvas são primordiais para a manutenção da vida no planeta Terra. As chuvas são primordiais para a manutenção da vida no planeta Terra. E Paulo está dizendo, sabe quem é Deus? É o Deus que lhes deu a chuva do céu. Ele é Deus que te dá o que é primordial para a manutenção da vida. Ele é Deus que dá para que a vida permaneça. Ele é Deus de vida. E diz, Ele lhes concede sustento com fartura. Ele não dá só a chuva, que é primordial para a manutenção da vida. Entenda aqui comigo, olha. Deus não é Deus que dá apenas o que é primordial para manter a vida, para a vida ficar estabelecida. Ele vai além. Ele dá aquilo que você precisa para a vida, mas Ele ainda te dá sustento e te dá com fartura. Quem quiser que chame de teologia da prosperidade, eu vou chamar de palavra de Deus sendo pregada. Paulo está pregando as boas novas e Paulo está dizendo, para aí que vocês estão errados, preste atenção. Eu vim aqui trazer boas novas. É sobre o Deus vivo, é sobre o Deus que dá chuva, é sobre o Deus que dá sustento com fartura. Então pega aí, Deus tem para mim e para você sustento e tem fartura.
E se a palavra diz que Ele dá, saia desse lugar de falsa espiritualidade. Não, isso é demais. Não, Senhor. Só precisa ser para a manutenção da vida. Porque muitas vezes eu estive nesse lugar. Hipócrita! Não. Eu lembro que eu entrei uma crise. Tive uma crise na casa que eu moro e comecei a dizer, não, Senhor, eu não posso morar aqui. Senhor, o Senhor quer que a gente venda? Eu vou dizer, Paulo, Deus mandou vender. O Senhor quer, me dê a palavra. Porque nós não podemos estar neste lugar. Parece piedoso. Mas quem disse que Deus não é Deus de fartura? De abundância? Alguém aqui está interessado em alcançar esses níveis de vida onde acessa a fartura? Senhor, libera a fartura sobre este povo, em nome de Jesus, sobre nós. E ele termina o verso 17 dizendo, enchendo de alegria os seus corações. Deus está interessado com a alegria do seu coração. Aqueles que creem em Jesus, que carregam Jesus para serem espirituais, eles não têm que viver pesados, com cara de quem já morreu. Estou vivendo aqui só enquanto não chego na glória. Ele quer a gente com alegria. E aí quando começou a viagem, eu comecei a fazer os stories. Paulo, tira aqui, Paulo, por favor, pode tirar. Comecei a fazer os stories. E comecei a brincar. De repente eu comecei a me sentir mal. Como se eu estivesse pecando. E eu disse, meu Deus, o povo está me vendo aqui falar besteira. E o povo está mandando meu mundo de risinho. E dizendo que está engraçado, que está acabando de rir. Peraí, e eu, a pessoa que prega, e estou fazendo o povo rir. Que meio dá uma surtada, uma noiada. Aí, meu Deus, será que eu não estou... Não, eu tenho que ser mais séria. Não é, eu ficar assim com essas brincadeiras, tem que ser mais séria. E comecei a questionar aqueles momentos que o Senhor estava me dando de profunda alegria. Tinha hora que eu ri tanto que diversos acidentes aconteceram. Que não deveriam acontecer, entendedores entenderão. De rir, mas que coisa boa. Sorrir. E aí uma coisa que eu trago da viagem é que teve uma hora lá que eu fiquei olhando tudo que estava vivendo. E o Espírito começou a dizer assim, ô minha filha, é assim que eu faço com os meus filhos que eu amo. Eu encho o coração deles de alegria. Eu permito eles acessarem a fartura. Eu venho surpreendendo com tão mais do que poderiam pensar ou imaginar. Só para ver esse sorriso nos seus lábios. Porque você é a minha filha amada. E eu ali cheia de alegria. Na piscina quente. Com pessoas à minha volta. Tinha que ser em inglês. God, thank you. Para entenderem que era alegria, como é alegria quando eu sei inglês. Alegria. Joy. Você não sabe joy, você fala alegria. Já tem um tom americano. Alegria. E fala um pouco mais alto. Alegria. E o milho é corn, querida. Sweet corn. E aí, a última história que eu fiz antes de voltar para o Brasil, eu estava sentada com o Paulo. E eu fiz alguma besteira. Eu postei uma menina com a barriga desse tamanho. Uma menininha. Sul-coreana com a barriga desse tamanho. E ela falando alguma coisa assim, que ia fazer um regime e que ficou daquele jeito. E quando eu postei, eu digo, depois de comer os milho, tudo que eu comi, os 500 quilos de milho. Aí eu comecei a rir daquilo. Eu comecei a rir, eu não parava de rir. E eu ria. E eu disse, meu Deus. O meu coração está simplesmente alegre. E aí hoje no texto, Paulo termina falando, eu vim trazer boas novas. O Deus que é vivo, o Deus que dá chuva, o sustento. O Deus que dá sustento com fartura, é o Deus que enche corações de alegria. Talvez o momento que você está vivendo hoje aqui, você ainda não esteja contemplando esse momento alegre. Mas quem me ouviu pregar há 2 meses, não me veria com alegria. Me ouviu no pranto. Mas esse é o Deus que enxuga dos olhos toda lágrima. Então saia daqui carregando essa palavra de esperança. Se há lágrimas hoje, há um Deus. O único e verdadeiro Deus, o Deus vivo. Que enxuga dos nossos olhos a lágrima.
e aformoseia o nosso rosto com o coração cheio de alegria. Permaneça, o tempo da alegria chegará. Amém? Deus abençoe vocês. Eu vou cantar uma música bem... Vem cá, Esla. Lá maior. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Louvor, com muito louvor. Diga, diga, diga. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Aí se Ele está trabalhando, o que cabe a mim e a você? O que a gente vai fazer? Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Estende as suas mãos. É hora de ver, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Está invadindo agora. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Pega sua mão, sua bênção chegou. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Como é que você vai prosseguir? Como é que você vai prosseguir? Com muito louvor ao Deus vivo, que manda a chuva do céu, que cria todas as coisas, que te sustenta com fortuna e que te enche o coração de alegria. Me ajuda aí! Aleluia! Amém. A Pedi estava falando de fartura, de prosperidade. E Deus tocou no meu coração para falar com vocês. Testemunhar o que eu vivi segunda e terça-feira dessa semana que acabou. Eu estava em São Paulo, num congresso da Tela Negócios e Missões, que é um movimento de empresários cristãos. Meus irmãos, eu confesso a vocês que no primeiro dia me senti o Gideão, porque eu só ouvia irmãos testemunhando do que Deus estava fazendo na vida dele, de milhões e milhões que estavam chegando na vida dele. Mas tudo isso por causa de algo que a gente tem que ter no nosso coração.
a mordomia financeira cristã. Deus nos dá muitos recursos para que a gente possa ter uma vida tranquila, uma vida de conforto, mas também Deus coloca recursos na nossa mão para que a gente possa abençoar o reino, o avanço desse reino. Então eu vi empresários, por exemplo, o seu Antônio Torres, dono da Forte Leve, que é hoje o maior fabricante de caixas d'água da América Latina. Ele conta pra gente que o dia que ele entendeu que a empresa não era dele, que era de Deus, ele era só o mordomo ali. E quanto mais ele doa, Deus dá em dobro, Deus dá em dobro, Deus dá em dobro. Então assim, não tenham medo de querer prosperar. É bíblico. Deus manda a gente gerar riquezas. Deus nos deu mandato cultural. Cuide, multiplique. A parábola do talento é isso. Ele deu 5 para um, o cara devolveu 10, ele deu 10 para ele administrar. Então não tenha vergonha, não tenham medo de querer prosperar. Não sejamos gananciosos. Sejamos mordomo de tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Amém? Amém. Vocês vão sair agora, eu quero abençoá-los. Mas quero dizer que lá embaixo, numa das salinhas, Rodrigo, que sala pode ser usada por Francisca? Aqui, que sala? Não, que sala? Sala. A primeira sala, a Francisca vai estar ali, com mais alguém da intercessão. E eu queria que a gente começasse a ter essa prática ao final do culto. Sempre tem alguém posicionado lá embaixo na sala que pode orar por alguém que está precisando de uma oração ao final. Tá? Liberando sobre a vida. Então, se você precisa de uma liberação de algo, você passa lá embaixo na sala 1, Francisca vai estar ali esperando você, vai orar com você. Temos o culto de oração na sexta-feira à tarde, a partir das 3 horas aqui na Zoe. Vamos ter livros lá embaixo, se alimente, meu irmão. Tem livros novos que chegaram. A gente fez um esforço financeiro, tem Bíblia de estudo, tá tudo lá embaixo. Então, você vai descer dali. Começamos as escolas, escola de inteligência emocional na quinta-feira, escola bíblica, discipulado. Ou seja, nós estamos nos esforçando para que vocês cresçam e possam acessar todas as liberações do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Pai e que as doces consolações do seu Santo Espírito sejam sobre mim e sobre você hoje e para sempre. Vão em paz? Deus abençoe. Se algum irmão que nos visita quer conhecer um pouquinho mais das